um sonhador e um homem que procurou durante toda a sua vida fazer a sua parte para que as coisas melhorassem. Eu, na minha juventude ou adolescência, não tomei muito cuidado nem com a minha pessoa física, nem com os costumes que praticava. Me entreguei a toda sorte de meios que me proporcionassem aquele errado e triste e errôneo momento de felicidade. E assim acabei contraindo uma doença grave, tuberculose. Aos 18 anos de idade, na flor da vida, no botão da flor da vida, eu fui obrigado a me internar. Meu pai me levou para Campos do Jordão, porque naquela época a tuberculose dependia muito mais do clima, da alimentação, do que dos remédios. E lá eu fiquei internado num sanatório durante os 10 meses. E para sorte minha, tinha um padre que estava lá se tratando. E também outros que pensavam politicamente mais para a esquerda. Inclusive o meu companheiro de quarto era comunista. E ele tentava me doutrinar o tempo inteiro. E o padre, então, sabendo disso, se aproximou muito de mim e passou a me fornecer livros, e principalmente as encíclicas papais, para que eu os lesse e as lesse também. E conversava muito sobre isso comigo. E eu li. Eu me encantei com um monte de coisa, a vida de Santo Agostinho, a encíclica que foi a mais notável de todas, e com os livros que ele me indicava, e entre muitos importantes. E eu fui lendo e acabei sendo tomado e doutrinado pela democracia cristã. Acabei entendendo, isso é um pensamento meu, que a solução melhor do mundo seria um governo que realizasse, mas que ao mesmo tempo reconhecesse o valor do humano e os ensinamentos de Jesus Cristo. E voltei para Venceslau já com essa ideia, com essa cabeça pronta, para falar, eu tenho que pagar os meus erros da juventude com trabalho coletivo. E cheguei aqui, parece que tudo estava encadeado por Deus. Logo depois voltei a fazer a minha escola normal, eu estava fazendo normal, já estava no ano final, não estava no pré ainda, quando eu fiquei doente, aí retornei para fazer. E logo que eu cheguei e comecei a frequentar o normal, nós lá da escola eles estavam querendo apresentar uma peça de teatro aqui em Venceslau. E eu me incorporei nisso. E nós estávamos ali no Teatro Santo Agostinho, que hoje vocês sabem é aquele prédio da Obras Reunidas de Assistência Social, que foi o início da nova igreja em Venceslau, da igreja que não apenas se preocupava com o processo de evangelização, mas que também passou a praticar assistência social, através de um padre fenomenal que esteve aqui, o padre Dionísio Gonçalves. E ele, com um grupo de pessoas daqui, construiu aquele prédio, onde vocês passam lá, a casa do padre, do lado, tudo. Obras Reunidas de Assistência Social, horas. Embaixo, no andar térreo, era para serviços de atendimento
aos mais carentes. E em cima o Teatro Santo Agostinho, um belo teatro, um belo palco. E aí ele serviu para muitas apresentações aqui em Presidente Venceslau. E um dia eu estava lá ensaiando e apareceu um deputado, o padre Dionísio, esse meu saudoso e grande amigo, que foi uma das pessoas que me preparou para a vida política, o Geraldo de Felfrora, que depois se tornou advogado e juiz de direito. Eles apareceram e eu estava naquela peça, era um advogado e estava falando. Aí o deputado ouviu, perguntou para o padre quem eu era, o padre deu boas informações da minha família e ele esperou, e quando eu disse, ele falou: eu vim aqui com uma missão. Nós estamos tentando ampliar um partido novo no Brasil, que é o Partido Democrata Cristão. Quero deixar bem claro, não tinha nada a ver com essas picaretagens que surgiram depois com o mesmo nome. Então, ele falou: eu gostei de você, gostaria que você, junto com o Geraldo, eu vou deixar aqui a procuração para o Geraldo criar o partido de Venceslau e mais alguns companheiros que estão aqui. Então, com esses pedidos do deputado e do padre, eu me reuni com esse pessoal da igreja de Venceslau, onde despontavam o Eduardo Murchão, o Camolês e o Geraldo, e depois nós tivemos também o Raimundo Farias de Oliveira. E dali as coisas foram caminhando. Me elegi vereador, uma votação sofrível. Fui o último. Se eu tivesse um voto a menos, não teria sido vereador. E também não fui um bom vereador. Foi um vereador razoável. A única coisa boa foi que, logo do começo, eu mantive uma posição. Eu era crítico, como a minha vida sempre, sem ofender ninguém, sem ódio, mas com coragem, eu sempre fiz. O que eu vi errado, como o que eu vejo errado, eu falo. E falo não para arrumar adversários e inimigos, mas para expressar aquilo que eu tenho no coração e na alma. Então, aí eu me elegi vereador, fui um vereador razoável, mas conheci na Câmara e fui companheiro dele a partir de então, o Hernani Murad. Ele era de outro partido, era companheiro do Ademar de Barros, eu era contra, diretamente contra. Eu era janista, eu queria renovação, mas nós nos aproximamos, ficamos amigos e juntos. Aí foi a fase melhor minha como vereador, e juntos passamos a analisar alguns fatos que estavam deslustrando a vida de Presidente Venceslau. E aí nós ganhamos notoriedade. A Câmara, que funcionava ali no prédio antigo da prefeitura ao lado, trazia quase toda a população para lá de fora assistir às sessões. E nós fomos sendo conhecidos. Quando chegou num determinado dias próximo das novas eleições municipais, o Camolês, um dia, o PDC, que era o meu partido, resolveu fazer uma convenção para tratar do assunto. E o Antônio Camolês, nessa sessão, exigiu e foi aplaudido e apoiado por todos que eu saísse candidato a vice-prefeito, que já fosse lançado naquela convenção. E isso aconteceu. Eu fui lançado candidato. Dias depois, o Hernani, que tinha pretensões de ser candidato a prefeito,
e que era de um partido que fazia oposição ao maior governador que São Paulo já teve, pela idoneidade e pelo trabalho, o professor Carvalho Pinto. Ele queria se aproximar de alguém que estivesse ligado a esse governador. E já como éramos amigos, companheiros de lutas, ele falou: não, você vai ser o meu vice-prefeito. Eu vou ser candidato a prefeito e quero você como meu vice-prefeito. Quero fazer um acordo com o seu partido. Mas não é com o seu partido, é com você, que é meu amigo. E daí caminhou, houve o acordo. Naquele tempo, cada um tinha que se eleger. Os votos eram separados para prefeito e para vice-prefeito. Então eu acabei saindo candidato, conforme já estava apresentado e aprovado pelo meu partido. E fizemos as campanhas. Eu não tinha muita esperança de ser eleito. Sabia que o Hernani ia ganhar, mas que a minha campanha era bem mais difícil, mesmo porque eu estava enfrentando justamente o médico que havia constatado a minha doença e que me havia mandado para Campos do Jordão, o Dr. Wilson Rondó. Além de um grande prestígio que ele tinha, ele também era um bom médico, tinha o Hospital Álvaro Coelho, muitos clientes, mas muito mesmo, e ele tinha um bom nome na cidade. Então eu achava que o Hernani ia ganhar, mas eu estava na luta apenas para me integrar no grupo e fazer a minha campanha. Mas essas coisas acontecem, eu acabei ganhando. Ganhei do Dr. Wilson na disputa entre um e outro. E ganhei fácil, com muitos votos. E até hoje eu penso e tenho certeza que há interferência de outros poderes bem acima de nós homens. Porque, na verdade, com a idade que eu tinha, 19, 20 anos, com o que eu era conhecido na cidade, eu não tinha condições de ganhar de um homem com o prestígio que o Dr. Wilson tinha, e que também o pai já fora prefeito de Venceslau Nicolino Rondó. Mas ganhei porque eu acho que eu tive o amparo daquele que, quando dá o amparo, ninguém pode com ele. E ele me amparou. E por essas circunstâncias da vida, eu acabei sendo prefeito. 2 meses depois de estar na prefeitura, o Hernani se sentiu doente, pediu uma licença por 3 meses e foi para São Paulo se tratar. Era câncer e foi fulminante. Em maio, 3 meses depois, ele falecia. E, em razão disso, eu assumi a prefeitura pela primeira vez e depois fui reeleito a primeira e a segunda vez, assim fui prefeito por 3 vezes. Essa é minha história política. Depois, lógico, fiz coisas boas, errei, reconheço, ninguém é perfeito, a perfeição é coisa da divindade e não dos homens, mas eu acho que eu fiz uma administração razoável. E por isso eu fui reeleito depois 2 vezes mais. E assim eu fiquei conhecido. E quando houve eleição para deputado, eu me candidatei. E houve uns problemas, eu fui embora, achei que não tinha chance nenhuma, não fui assistir à apuração, nada mais. Mais uma vez as circunstâncias atuavam ao meu lado, alguma coisa estava acontecendo. E eu tive uma votação muito boa, e não foi melhor porque me prejudicaram. Em 5 urnas aqui em Venceslau não tive nenhum voto, quando nas outras eu tive mais de 300 votos em cada um, que foi um erro no lançamento na folha de votação. E com isso eu fiquei primeiro suplente, lutando lá na Assembleia para corrigir essa situação.
E ao contrário do que pensam, e alguém disse outro dia, eu não passei os 4 anos na Assembleia como suplente, porque no final as circunstâncias foram vencidas e eu me tornei deputado efetivo, mais uma posição que as circunstâncias que as circunstâncias me elevaram. Então fui deputado fui secretário, e essa é a minha carreira política. Meu pai, Xister Bela, é espanhol, e minha mãe, Maria del Rosário Fernandes Herbela, também era espanhol. Meu pai veio para o Brasil, ficou na zona rural um pouquinho, depois ele veio para a cidade e sabe o que ele foi? Lixeiro da prefeitura, com um carrinho e ele recolhia o lixo da cidade, foi o lixeiro. E é isso que eu falo para todo mundo. Meu pai, um trabalhador, um homem que me criou, me fez estudar, foi lixeiro da prefeitura e o filho acabou sendo prefeito por 3 gestantes. Minha mãe era analfabeta, totalmente, mas não é analfabeta funcional, não sabia nem assinar um nome. E aí, o filho foi diretor de faculdade de Direito. Vê que coisa que me honra muito. Filho de uma analfabeta, que com a ajuda dela, é lógico, e de um irmão extraordinário mais velho que eu tinha, o Xister Bela, eu consegui estudar e me formar. Entendeu? Essa é a verdade sobre a minha vida. Eu acho que Venceslau é uma cidade preparada para ter um grande exercício e prestação de serviço na área cultural. Nós temos uma estrutura excelente, mas excelente. Nós temos 2 teatros ótimos, o da prefeitura e o da faculdade. Nós temos diversas bibliotecas. Nós temos na parte já de iniciativa privada, muita coisa boa, como esse que prepara as meninas para dança, esse corpo de balé que tem aqui em Venceslau. Nós temos o Céu das Artes, nós temos um conservatório musical, nós temos a Academia de Letras, onde se viu uma cidade, onde tem uma cidade com a nossa população que tem a sua academia. Nós temos a história do casarão e lá de frente a estação para contar. Nós temos clubes de serviços excelentes, a maçonaria, o Rotary, o Lions. Enfim, nós temos um museu excepcional, o Museu Juliano Monteiro. É verdade, que como tudo aqui, de repente, entra em fase de hibernação. E o museu foi hibernado e se deteriorou. E agora, com o Céu das Artes, aí ele pode ser melhor instalado, recuperado, porque o museu foi uma grande conquista de Venceslau. Nós devemos isso ao prefeito Tassinho, que teve essa ideia brilhante. E se não houvesse ele, inclusive, eu não tinha escrito o meu livro, porque lá eu fui encontrar a preparação necessária para conhecer a história de Venceslau, porque o Tassinho botou para cuidar do museu um moço excepcional, o Juliano Monteiro, que infelizmente morreu cedo e com ele morreu o museu porque foi abandonado. Então, eu cito todas essas coisas para dizer para vocês o seguinte: Venceslau tem uma estrutura excelente
excelente para desenvolvimento da cultura, porque é um município que nasceu sob as bênçãos culturais. Nós tivemos aqui, nos 30 primeiros anos, uma população de pessoas de outros países que viviam alfabetizadas, que gostavam de cultura e que já naquela época produziam, como a colônia alemã, aí no bairro Aimoré, que apresentava teatros, recitais e uma série de coisas todos os anos. Então, ao lado dessa estrutura que nós temos hoje, nós já tínhamos um passado cultural. Nós tivemos uma professora aqui casada com um médico, viveram aqui 4 anos, que depois foi uma escritora famosa de livros infantis neste país, que fazia reuniões na casa dela sobre literatura, sobre tudo. Então, Venceslau teve aqui nós tivemos se exibindo na parte litero-musical grandes autores, inclusive no campo da música. Só ler meu livro vai verificar isso com muita grandeza. Então, nós já temos uma semente cultural. E hoje nós temos toda essa estrutura que eu acabei de falar. E deixei de falar exatamente o que vocês pensam e querem hoje, porque deixaria isso para o final. É sobre biblioteca, que está fazendo aniversário. Venceslau, no passado, tinha livros esparramados pelas escolas, em algumas casas, e houve até algumas escaramuças para a formação de uma biblioteca. Em 1941, havia uma resolução do prefeito de então, dizendo que ia ser instalada uma biblioteca, mas infelizmente ficou na resolução. E acontece que a primeira vez que eu fui prefeito, eu tinha influência muito grande dos professores do Marinho, do Antônio Marinho de Carvalho Filho, e de um cidadão que foi brilhante na vida histórica de Presidente Venceslau, o escritor Hélio Cerejo. E eles, juntamente com o Percy Rubens Melo, começaram a fazer pressão para que eu criasse uma biblioteca municipal. E quem já tinha a cabeça voltada para as questões culturais, aceitou, mandei um projeto para a Câmara que foi aprovado, e assim, no dia 16/3/1963, criamos a Biblioteca Pública Municipal. Ela primeiro foi instalada num salão que nós arrumamos ali na Dom Pedro II. Depois, precisou ser ampliada e nós nos lembramos daquele prédio onde hoje está o Corpo de Bombeiros, inclusive porque está próximo do Marinho, que era a grande escola de Presidente Venceslau, e levamos para lá, ela ficou instalada lá. Mas com a conquista do Corpo de Bombeiros, nós tivemos que tirar de lá a biblioteca. E ela foi instalada ali na Carlos Gomes, com Saldanha da Gama. Aí nós estamos vendo que ela navegou, ela andou muito. Até que, na época do prefeito Malacrida, ele fez um acordo com a Companhia Elétrica Kaiowá, adquiriu o prédio que era dela, e ali foi reformada e instalada a nossa biblioteca, que hoje é moderna, é excelente, está à altura de Presidente Venceslau, e que eu concluo por dizer que precisava ser mais visitada, precisa ter um grande apoio, a juventude precisa entender
que não basta apenas ler os livros didáticos e aprender aquilo mecanicamente. É preciso ampliar, é preciso ver mais. E o livro é o que abre os nossos olhos para a vida. Através dos livros você conhece os costumes da sua terra, desde o seu nascimento até o instante da sua vida. Não da sua terra no sentido terra, Venceslau, mas a terra, o planeta Terra, porque nós temos escritores maravilhosos por este mundo afora. Então, eu acho que precisa ser bastante prestigiada. Já é, um dia eu fui lá, me assustei com o número de pessoas, de jovens que estavam interessados, mas precisa ser muito mais, mas muito mais mesmo. Por quê? E nós não temos só a biblioteca do município. O Marinho tem uma grande biblioteca, o Antônio Marinho de Carvalho Filho. A faculdade tem uma excelente biblioteca. Ali onde estão os aposentados também tem uma relativa e boa biblioteca. E deve ter mais algumas nas escolas, porque nós temos muitas em Presidente Venceslau. Então a questão não é de não ler porque não tem livros. Não se lê porque não se tem o costume de ler. E numa cidade que tem uma academia de letras, cerca de 40 mil habitantes, tem uma academia de letras, tem um conservatório musical. Nós evoluímos, nós estamos acima de todas as cidades da região e bem qualificadas no ranking do Brasil. E só que, não sei, de repente esses nossos equipamentos fazem que nem o urso solar, o urso polar, se hibernam, se fecham, não são aproveitados. Então é isso que eu quero aproveitar aqui. Quero, antes de encerrar essa biblioteca, dizer que a influência do professor Olegário Sérgio de Carvalho, do Hélio Cerejo e do Percy tiveram uma mulher que, embora não fosse bibliotecária formada, assumiu a responsabilidade por ela e cuidou dela, mas muito, muito, muito bem, porque cuidou com amor e carinho a Anésia Pires. Essa mulher atendia todo mundo com prazer, cuidava bem dos livros, enfim, foi uma pessoa que, se dedicando à biblioteca, deu condições para que ela realmente evoluísse. Depois de toda essa caminhada política, depois de ser diretor de faculdade, um dia lá pelo ano de 2001, 2002, eu me lembrei de um amigo que foi professor aqui durante muito tempo, o Eli Roberto de Oliveira, o Eli de Oliveira, que falava muito em escrever a história de Presidente Venceslau e que me entrou na cabeça, não, eu vou, só que eu não vou me limitar a ver o que publicou nos livros e não ir atrás. E resolvi, então, escrever um livro sobre a nossa história. E que a primeira edição recebeu rabiscos históricos de Presidente Venceslau. Mas fui atrás. Não fiquei 5 anos buscando tudo que eu podia, me baseando nas anotações e num relatório do Juliano, que era o diretor do museu, muito bem criado pelo nosso prefeito Tassinha, e baseado em outros dados que eu andei colhendo. Eu fui atrás. Eu fui nas escolas, eu fui nas faculdades da região, eu fui nas prefeituras, eu fui nos museus da região, eu fui no Diário Oficial do Estado. Os caras lá um dia falaram, mas como é que o senhor tem paciência? Eu sabia, saía daqui domingo, chegava lá segunda-feira, ia para o salão que eles têm lá reservado a quem precisa ou quer fazer consultas,
e comecei a pedir os volumes do Diário Oficial do Estado a partir da presença de Venceslau no cenário institucional do Estado de São Paulo. Então passei a ler a partir de 1921. E olha que eu li jornais. Olha, precisava ter uma paciência de Jó. Saía daqui, ficava toda segunda-feira o dia inteiro, anotava todo, e foi descobrindo coisas, por exemplo, a história da nossa professora, que não era quem nós cultivávamos, mas era outra, do nosso primeiro médico, que também não era quem nós cultivávamos, mas outros, da briga que ele teve com os políticos e a mulher na época, da expulsão, da troca de tiros na estação de São Paulo. Então eu fui descobrindo coisas novas com essas minhas pesquisas e fui ampliando, voltei para o passado, fui estudar sobre os nossos pré-habitantes, os indígenas, as primeiras expedições, a Estrada Boiadeira, que foi a primeira saga para desbravar este sertão aqui, porque nós não tínhamos ligação nenhuma com os grandes centros do estado. Depois a Estrada de Ferro Sorocabana, outra, eu acho, na minha opinião, aos que discordam, que Venceslau não teve fundadores. Depois de tudo que eu pesquisei, o presidente Venceslau foi produto de um determinismo histórico, porque na época reavivou-se no Brasil, e depois da Segunda Guerra, e depois da Primeira Guerra, a necessidade de terras para receber os estrangeiros que vinham para cá para plantar café. Aí o governo invadiu essa região. Isso aqui era uma mata exuberante, linda, e ele primeiro dizimou os índios, que nós chamamos de coroados, que habitavam aqui. Não é essa história bonita que contam, não. Eu li um livro que conta a verdade. Não é essa história bonita. Eles foram dizimados, foram atacados, violentados, até com crueldade perderam a vida, porque eles não aceitavam a entrada do branco nas terras deles. Mas foi uma saga muito grande. Mas os brancos acabaram vencendo, dizimaram, acabaram com os índios. E também com a floresta. Nós hoje só temos o que resta aí no Pontal do Paranapanema, que parece que agora parou, está tudo certo. Mas também temos que levar em consideração a época. Se não houvesse isso, nós não existiríamos. O progresso é isso, leva às vezes, e tudo depende da análise que se faz na época, tudo depende da época, entendeu? E precisava ter terra para essa gente que vinha plantar, e só tinha um jeito, derrubar a floresta porque eles tivessem terra para plantar. E depois veio a pecuária, e Venceslau, nós devemos isso, todo mundo fala mal, mas Venceslau viveu sua grande glória na época da pecuária, porque o boi pode afastar o homem da área rural, mas ele é o animal que mais cria empregos na história. Do boi vem o frigorífico, do frigorífico vem o cortume, do cortume vem as fábricas de couro, de chapéu, de sapato, de botão, e mais um monte de coisa. Hoje o Vitapele, esse frigorífico de Prudente, não sei como é que está na pandemia, não sei se ainda está lá, mas exporta ossos para o mundo inteiro, Era a maior indústria antes da pandemia, eu tinha certeza da região, agora não. Então o boi não é como a cana. A cana sai da produção e vai embora. O boi não, ela vai criando estágio, ele vai criando estágio. Não é só alimentação não, para ele chegar no açougue ele passa pelo abate, passa pelo transporte, por uma série de coisas. Então,
Eu que sou um democrata cristão, que não acredito em estado de livre mercado. Eu acho que tem que ter interferência para acabar com a desigualdade. Eu, infelizmente, sou obrigado a dizer que Venceslau conseguiu a sua época de ouro quando a pecuária foi importante. Então é isso que eu queria dizer.